Seja bem-vindo a mais um programa Vida com Deus. Já passamos dos 100 programas, olha que bênção! Estamos aqui há muito tempo já, trazendo a palavra de Deus para a sua vida, os louvores, que tudo isso seja uma bênção para o seu coração. No programa de hoje, nós vamos fazer uma entrevista com o meu querido amigo, cantor e ministro de louvor, Lucas Moya. Vocês ouviram ele a semana inteira ministrar nos nossos programas diários e hoje ele também vai estar ministrando com a sua banda mais algumas canções e vamos fazer uma entrevista com ele também. E hoje teremos uma entrevista também muito especial com o meu querido amigo, pastor e neuropsicólogo Marcelo Camilo, e ele vai estar trazendo um assunto importantíssimo. Vamos falar sobre Maio Laranja, sobre a prevenção ao abuso sexual infantil, a exploração também. Então nós vamos falar sobre esse tema, vai ser a maior entrevista que já fizemos em todos os programas até hoje, porque é um assunto muito importante que nós precisamos tratar e abordar. Mas vamos começar esse programa para cima? Vamos começar com louvor e adoração? Vem com a gente. Queridos irmãos, nós estamos agora recebendo em nosso programa com muita alegria meu querido amigo, cantor e professor Lucas Moya. Ele vai estar aqui hoje falando um pouquinho sobre o seu mais novo projeto, sobre os projetos futuros também. Lucas, bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço, pastor, pelo convite. É uma honra estar aqui no programa mais uma vez. Benção, né? Mais uma de muitas. Isso, mais uma vez. Então, para mim, repetindo, é uma honra. Boa tarde, bom dia, boa noite ao povo aí que está nos assistindo. E então, para quem não sabe, recentemente eu lancei um clipe, né, no meu canal no YouTube e a música também está nas plataformas digitais. Para quem me acompanha, conhece meu trabalho, se chama Renúncia, onde ela conta todo o meu testemunho de vida e tudo mais. E recentemente, pastor, eu lancei esse clipe, né, da canção, acho que tem 2 semanas que eu lancei no meu canal no YouTube e tá rolando aí para o público, para o meu povo assistir. E para que vidas possam ser abençoadas no reino. Olha, eu vou dizer, você que ainda não assistiu, assista, porque não é porque é meu amigo não, mas o clipe está sensacional. Aliás, na primeira vez que você foi no programa, isso ano passado ainda, a gente mostrou um teaser, né? Mostramos ali um minutinho, né? Teaser, sim, e a galera já ficou apreensiva. Meu Deus, onde é que é isso? E eu tive a honra também de gravar o clipe aqui na capela. Ah, é detalhe, né? É verdade. Quero agradecer ao Senhor por ter cedido o espaço. E o pessoal pergunta, Lucas, onde foi esse lugar bonito que tu gravou? O clipe ficou uma bênção, ficou top.
para a honra e glória do Senhor Jesus. Aproveitando, se inscreve no meu canal no YouTube, Lucas Moya Oficial, não tem segredo nenhum. Pronto. O Lucas também, gente, além de ser esse cantor, né, abençoado que é, também é professor de canto, tá? Então, aproveitando, momento propaganda, né, Lucas? Momento propaganda. Ele é um dos nossos professores lá da Casa da Harmonia, da nossa escola de música. E dá aula particular também, Lucas? Vou começar a dar aula particular agora, esse ano. Tem projetos aí, já está envolvendo nesses projetos que eu vou falar daqui a pouco. E eu tive o privilégio de ser convidado para dar aula na Casa da Harmonia. Tem turmas para todos os níveis. Todos os níveis, isso né? aí. Eu dou aula na quinta e no sábado. E eu te espero lá. Pois é, fazer parte com a gente. Você viu o Lucas cantando aqui logo no início do programa, você viu, tenho certeza que você curtiu. Então, você que aprender a usar toda essa técnica, o Lucas vai ensinar. Lucas, quais são os próximos eventos? O que vocês estão planejando? Então, pastor, devido à pandemia, quebrou muita coisa, né? Vamos falar o português bem claro, eventos e tudo mais. Mas, assim, a gente tá trabalhando muito nas plataformas digitais, audiovisual, e agora nesse segundo semestre eu vou dar um spoiler aqui para vocês. A gente vai estar lançando mais uma canção autoral aí em todas as plataformas digitais. Depois vem clipe de novo e assim a gente vai trabalhando, né? Mas vai rolar, a gente tem agenda, a gente está montando a agenda de acordo com o que a gente pode fazer aí durante esse período de pandemia. Mas se vocês quiserem saber um pouco mais, né? Música nova está vindo aí nesse segundo semestre e me acompanha nas redes sociais para ficar por dentro de tudo e não perderem nada. Então, se alguém quiser, por exemplo, te chamar, te convidar para ir na igreja, cantar algum evento, te acha pelas redes sociais, pelo WhatsApp? Isso, Instagram, Lucas Moya, Facebook, página do Facebook, Lucas Moya. Pode ser no meu e-mail também, lucasmoyacantor@gmail.com. Pode entrar em contato comigo, que eu mesmo vou estar falando com você, com o pastor, com a sua igreja. Eu vou ter o privilégio de estar lá adorando ao Senhor junto com vocês. Meu querido irmão, muito obrigado. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, essa semana pastor. todinha, eu creio que vocês assistiram durante toda a semana o Lucas cantando juntamente com a sua banda. Que bênção. Então, Lucas, muito obrigado. Eu agradeço. E espero que você você tenha gostado do clipe, né? Com certeza, foi top. Se eu dei o like lá, com certeza. Não esqueça de dar o like também. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe e nos vemos em breve. Tá certo. No mundo e nos prazeres saciar a minha sede, encontrei na fome e nos aplausos um vazio insondável, insaciável. No vazio do meu eu não correspondido, sem ser visto por ninguém, sozinho aflito. Me lembrei do amor de Deus tão infinito e Ele disse: toma tua cruz e vem, meu filho. Na história da cruz renunciou meu Jesus, sua glória, abro mão do meu eu pra dizer que eu sou teu para sempre, sou teu. Prazeres saciar a minha sede, encontrei na fome, nos aplausos um vazio insondável, insaciável. No vazio do meu eu não correspondido, sem ser visto por ninguém, sozinho aflito.
Queridos, estamos recebendo aqui nosso programa com muita alegria meu querido amigo, pastor Marcelo Camilo. É um prazer muito grande ter o senhor aqui conosco hoje. O prazer é nosso. Estamos aqui à disposição desse programa e dessa igreja, que nós já amamos muito. Amém, né? Já fizemos eventos juntos aqui, Com né? certeza. Inclusive, o evento que a gente fez aqui, pastor, vai ser sobre o tema que nós vamos falar hoje também, né? Verdade. Queridos, o pastor Marcelo Camilo, ele também é neuropsicólogo com uma vasta experiência na área de psicologia. E hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo, tanto que essa vai ser a entrevista mais longa que nós já fizemos ao longo desses mais de 100 programas. Nós vamos falar hoje sobre o mês de Maio Laranja. Exatamente. É isso, pastor? Bom, vamos falar então para quem está nos ouvindo, né? O que é o mês do Maio Laranja? Como começou? Vamos falar um pouquinho sobre essa história, né? Bem, primeiramente, por que laranja, né? Assim como cada tema, cada mês tem o seu tema, esse mês do Maio Laranja surgiu em 2000, primeiramente com uma iniciativa por causa de um caso que gerou repercussão lá de Vitória do Espírito Santo, de uma criança, a Araceli, que infelizmente ela foi vítima de abuso, de exploração e por fim acabou vindo a morrer e até hoje ninguém achou o culpado. E após essa denúncia e essa repercussão do caso, foi necessário surgir então a data, dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Luta contra o Abuso e a Exploração Sexual Infantil. Essa data também teve a ver com a criança ou não necessariamente? Não. Foi uma data que foi escolhida e a partir disso, por que o laranja, né? O laranja ele vem da gerbera laranja, que é uma flor, que a cor dela remete muito à infância, né? Os desenhos infantis, que é uma flor que ela não precisa de muito cuidado para germinar, porém, quando você cuida dela um pouco, ela consegue florescer e fazer toda a diferença, assim como as crianças na vida da gente. É verdade. E então esse mês é um mês de conscientização, tanto na questão do abuso sexual quanto da exploração sexual de crianças e adolescentes, que infelizmente é muito recorrente nos nossos dias. A gente, antes de nós começarmos a entrevista, nós estávamos falando também sobre casos que acontecem em muitos lugares que são encobertos, né, pastor? E você estava comentando comigo também sobre a situação entre os ribeirinhos também. Vamos falar um pouquinho sobre isso? É importante, né, pastor? Infelizmente, esse tema ele não é muito trabalhado em muitos locais. E um dos locais de maior dificuldade de falar sobre esse assunto é exatamente nas comunidades ribeirinhas. Por quê? Porque culturalmente, e a gente pega casos, a gente atende crianças, a gente acompanha famílias, onde existe quase uma cultura do abuso. Aqui no Pará, era muito comum as casas trazerem crianças e adolescentes do interior para morar. É verdade. Onde, com muita frequência, eu já atendi vários casos, infelizmente, onde a maioria dessas meninas eram vítimas de abuso. E no interior, é muito comum entre os ribeirinhos o pai abusar dos próprios filhos, as próprias filhas, principalmente. E, infelizmente, quase não se fala sobre isso. Que terrível, né, pastor? Então, a ideia também do mês de Maio Laranja é trazer esse assunto para debate, para conscientização, para as pessoas falarem e pensarem sobre isso. Aqui na capela nós já fizemos, não me relembro se foi uma ou duas vezes, foi uma conferência, pastor, foi um seminário, né? Sim, um seminário. Sobre o assunto, né? Seminário do Projeto Sementes, inclusive. Semente. E isso a gente tem que ser feito, e eu quero aproveitar e falar com os pastores que estão nos assistindo. Levem esse evento para a igreja de vocês, procurem o pastor Marcelo, sua equipe, porque é um assunto que tem que ser debatido sim, não é, pastor? Com certeza. E assim, muitas igrejas, nós temos, alguns anos para cá, nós temos entrado em algumas igrejas, dando palestras, dando seminários, mas já teve igrejas onde o pastor disse, não, esse tema vai despertar mais pessoas sobre isso, esse tema não pode ser trazido para dentro da igreja, e ao contrário, nós, como igreja, devemos falar sobre esse assunto sim, porque a igreja ela tem um poder de influenciar e de ajudar muitas pessoas, por que não ajudar nesses casos importantes também? Com certeza. Pastor, vamos falar um pouquinho agora Vamos falar agora com o psicólogo, né, Marcelo Camilo. Vamos falar um pouquinho sobre as estatísticas, sobre o que está acontecendo, sobre essa situação, o que a gente pode trabalhar como sociedade para ajudar nesse assunto também. Infelizmente, as estatísticas não são muito boas, principalmente no nosso Brasil, onde nós somos conhecidos como um país que exporta
pornografia infantil. Principalmente agora, com os desafios da internet, do online, do lockdown, de tudo que a pandemia trouxe, a tendência é que os casos de abuso aumentam muito mais, de uma forma assim assustadora. A cada 3 horas nós temos uma criança sendo vítima de abuso ou de exploração sexual. Principalmente nos locais onde tem maior mazela da questão financeira, de problemas econômicos. Então, nesses lugares é onde tem muitos casos de abuso, mas em todas as áreas. Na cidade grande, nos interiores, nós temos uma grande estatística e que nós precisamos mudar ela. E vale ressaltar, existem formas de a gente denunciar, né? Além do conceito tutelar, que muita gente conhece, existe o número 100, por exemplo, que é um número onde toda pessoa pode estar ligando 24 horas, é gratuito, e você pode estar fazendo uma denúncia, até mesmo de suspeita, que vai ser investigado. E a denúncia é anônima, né? É anônima. A pessoa não precisa ter medo disso, né? Com certeza. E os casos aumentaram. Desde que surgiu o número 100, os casos aumentaram, assim, as denúncias absurdamente, as pessoas estão falando, estão denunciando, inclusive, vale ressaltar, até entre caminhoneiros. Um grupo de psicólogos resolveu, inclusive, fazer um trabalho de conscientização com os próprios caminhoneiros, que era algo muito frequente na estrada. Verdade. E hoje já tem caminhoneiro denunciando casos de abuso. Ainda bem, né? E é uma realidade que está começando a se mudar. Muito bom. Pastor, e a igreja agora, né? Vamos falar um pouquinho sobre a igreja também. Na sociedade tem que denunciar, tem que estar verificando, não pode deixar passar, achar que é normal, não pode. Mas eu creio que a igreja também tem um papel nessa história, né? Claro que nós somos inseridos na sociedade como um todo, mas especificamente a igreja. Qual o papel que o senhor acha que nós temos nisso tudo também? Primeiramente, de acolher as vítimas. Vou falar das duas formas, né? Como psicólogo, a gente ouve muitos casos de crianças, de adolescentes, e o que a gente percebe muito, que são crianças ou adolescentes ou até adultos que chegam no consultório dizendo: eu tentei pedir ajuda e não me ouviram. Eu tentei procurar o meu pai, a minha mãe e não ouviram. A igreja tem um papel exatamente nesse acolhimento das vítimas, inclusive na escuta. Eu já tive casos, olha o papel da igreja, onde a criança procurou a mãe, procurou a família, não teve resposta. Aonde encontrou? A professora da escola dominical. Exatamente. E no meio de uma aula ela conseguiu se abrir, pedir socorro para a professora ou para o pastor e através disso conseguiram ajudar, conseguiram intervir. Por quê? Mais de 90% dos casos são com familiares ou pessoas conhecidas. Então, a igreja tem esse papel. Porém, se a igreja se omitir, ela acaba muitas vezes facilitando a entrada dessas pessoas. Porque do ponto de vista da psiquiatria, a pedofilia, ela é um transtorno. Mas que nós, como sociedade, precisamos tratar, sim. Ter cuidado hoje com a questão da internet. Então, a internet hoje em dia coloca a criança vulnerável, os próprios pais às vezes colocam fotos da criança. Eu já atendi, infelizmente, casos de pessoas que se faziam passar por adolescentes para conquistar crianças e adolescentes na internet, nas redes sociais. Tem muito isso. Eu já atendi casos de pessoas assim. Então, a igreja tem um papel de acolher as vítimas e perceber os sinais, né? Vale ressaltar. Por exemplo, eu lembro de um caso que eu acompanhei, uma igreja que eu participei, onde a líder de mulheres, ela percebeu que uma das crianças que vinha, que cantava, que era alegre, de repente aquela criança mudou o comportamento. Né? Aquela criança que gostava de cantar, que gostava de participar do culto, agora ela já não queria participar, ela não queria mais cantar. E quando foi conversado com ela, aquela irmã chamou ela e foi conversando com a família e descobriu um caso de abuso. E através da igreja nós conseguimos denunciar e trazer à tona. Agora, infelizmente, as famílias elas tentam encobrir. Principalmente porque é o primo, é o vizinho que todo mundo gosta, é o amigo. Esses casos, por exemplo, de pessoas que estão no 2º, 3º casamento, muito cuidado com a questão de padrasto, madrasta, que a gente está vendo aí os casos na mídia, né? É verdade. De violência e também de abuso. A gente teve uma experiência, pastor, que me marcou muito. Alguns anos atrás, nós recebemos uma equipe de missionários americanos, jovens aqui. E foi uma bênção na igreja. Levamos eles nas escolas, nos hospitais, nas praças para pregarem. E me marcou muito a ida deles numa escola, onde eles começaram a falar sobre o amor de Deus em inglês. Alguém traduzia.
E de repente aconteceu algo muito assim, muito forte. Uma das americanas que veio, ela era uma jovenzinha de 18 anos e ela começou a falar sobre o amor de Deus, como Deus resgatou, e ela começou assim, não estava previsto aquilo, e ela mesma falou que foi abusada e como Deus restaurou a vida dela. E de repente, pastor, no meio da sala, uma jovenzinha lá se levanta, devia ter uns 14, 15 anos, e em prantos na frente da sala inteira, ela diz: eu também fui, eu preciso de ajuda. E a gente interpretou aquilo como um desespero daquela jovem, porque talvez ela estava sufocada e não tinha com quem falar, e de repente ela desabafa na frente da sala inteira, e a gente vai ali, acolhe, tira da sala, conversa, tal. Mas com aquilo a gente nos fez refletir que quantas são as pessoas que estão sufocadas, que não tem para quem falar. E muitas vezes eu vejo assim, pastor, que algumas meninas, por exemplo, falam para a mãe, em caso de padrastos, assim, e às vezes a mãe fica contra a menina para defender o padrasto e diz: não, você está errado, você está inventando isso. É tão surreal, né? Do ponto de vista da psicologia, infelizmente, as estatísticas mostram que normalmente quem foi vítima de abuso e não conseguiu lidar com aquilo, talvez até pediu ajuda e não conseguiu lidar, muitas vezes, quando se torna mãe, pode, em alguns casos, não ajudar também a vítima. Parece surreal isso. É verdade. Mas é o que nós vemos, inclusive, na prática. Nós vemos crianças pedindo ajuda para essas mães, que mais tarde descobrem que as mães também foram abusadas, e porque na época elas não conseguiram pedir ajuda, ninguém conseguiu socorrer, elas dizem: não, isso é da tua cabeça, isso é invenção. Por quê? É mais fácil reproduzir o que aconteceu com a gente do que mudar a realidade. Não é a realidade de todas as mães. Tem mães que, ao contrário, vão proteger, vão ajudar, vão acolher, vão lutar contra aquilo. Mas ainda vemos muitos casos de mães que preferem ficar a favor do abusador do que da vítima. Eu estou aproveitando que o nosso programa ele também é assistido por muitos pastores, nossos queridos irmãos, e é um assunto, uma pergunta talvez que alguns tenham. Nós, como pastores, nós temos a questão da confidencialidade. A pessoa vai vir, vai nos falar algo confidencial e nós temos que guardar para a gente. Isso faz parte do nosso ministério, do nosso trabalho. Mas em situações como essa, o que um pastor deve fazer? Ele deve, ele mesmo, denunciar, ele deve sugerir aos pais que denunciem, mas se os pais não denunciarem, qual é a posição que o senhor acha que um pastor deve ter? Nesse caso, a gente entra muito na questão do que é importante. Mateus capítulo 18, versículo 14 diz o seguinte: que não é da vontade do nosso Pai que nenhuma dessas crianças, desses pequeninos, se perca. Então, entre perder uma vida, porque uma pessoa que é vítima, ela pode, inclusive, você falando de escola, eu lembrei desse caso. Eu fui chamado há 2 anos atrás numa escola de uma menina de 14 anos exato, que tinha se suicidado. E quando a gente foi fazer o acolhimento, a roda de conversa para trabalhar, os amigos dela, porque não conseguiam olhar para a cadeira sem chorar, isso aqui na nossa região metropolitana. A gente acabou descobrindo depois que aquela criança, aquela menina de 14 anos que se suicidou, na realidade era vítima de abuso. Se nós se omitirmos, mais lá na frente, aquela vítima de abuso, aquela menina, aquela adolescente, ela pode inclusive fazer algo contra a própria vida. Então, nesse ponto, é claro que a gente vai tentar convencer a família a denunciar. Esse é o principal ponto. Quando foi o caso que aconteceu com aquela menina, aquelas crianças que a gente percebeu com mudança de comportamento, a líder das irmãs percebeu e foi ajudar a família. Mas em alguns casos, quando a família se omite completamente, nesse ponto, eu acho que o pastor é importante a denúncia. Por isso que a denúncia é anônima. Você não precisa identificar, você pode denunciar. E aí deixa as medidas legais serem cabíveis. E com isso vai estar protegendo a criança, né? Pastor, suas considerações finais sobre o assunto? Bem, para mim é muito importante falar sobre isso, principalmente porque a gente precisa dar voz àqueles que não conseguem falar. Muitas vezes, falando de crianças, que eu atendo muito, a gente vê pequenos sinais, que vocês consigam observar seus filhos, ouçam eles, acreditem neles. Muitas vezes observe a mudança de comportamento, aquela criança que já não mijava na cama, de repente começa a mijar, aquela criança que começa a fazer desenhos estranhos, de forma agressiva, aquela criança que muda o comportamento. Eu nunca vou esquecer uma criança que era extremamente agressiva na clínica. E a gente foi descobrir que, na verdade, era vítima de abuso do próprio irmão. Então, que nós possamos dar voz, sim, a essas vítimas, acolhê-las e saber que elas podem ser amadas.
principalmente por nós, a Igreja do Senhor. Amém. Pastor, muito obrigado. Que Deus abençoe o seu ministério, o seu trabalho, que o senhor possa continuar sendo esse instrumento para abençoar muitas vidas. A gente agradece. És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Oh, Abba, eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti. Yeah. Oh, Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. O que é necessário para entrar no reino de Deus? Essa palavra está em Marcos, capítulo 10, versículo 13. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que a abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse aos seus discípulos: deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços, impondo-lhe as mãos, as abençoava. Para os discípulos, Jesus não deveria ter tempo para as crianças. Afinal, ele tinha muita coisa para fazer. Eram inúmeras as pessoas que precisavam de cura, de restauração, de um milagre, e aquelas crianças só tirariam o tempo tão precioso de Jesus, na visão dos discípulos. Mas Jesus disse: vocês não estão entendendo nada. É dessas crianças que é o reino dos céus. E digo mais, se vocês não forem como essas crianças, vocês não vão entrar no reino dos céus. O que Jesus estava mostrando para nós é que em nosso coração precisa haver as características que existem nos corações das crianças. É sobre isso que em breves palavras eu quero falar com você. Uma primeira característica que eu acho maravilhosa nas crianças é que elas sabem das suas limitações e não tem problema nenhum em pedir ajuda. Eu tenho duas meninas, duas crianças, e as minhas filhas, quando precisam de algo, elas dão um gritão: pai, não consigo fazer isso, por favor, vem aqui fazer por mim. E a gente, com todo carinho, né? Às vezes nem sempre, né? Com tanta paciência, mas a gente vai lá, atende com todo amor, com todo carinho, obviamente, porque os nossos filhos precisam de nós. Essa é uma característica que às vezes nós não temos. Nós, seres humanos, somos orgulhosos e não gostamos de pedir ajuda.
Pessoas que não pedem ajuda não vão experimentar o reino de Deus, porque o reino de Deus não é pela sua força, pela sua própria justiça ou pela sua própria santidade. Entra no reino de Deus pela graça, pela misericórdia, pela ajuda de Deus. Então acostume-se a ter um coração como criança e pedir ajuda de Deus constantemente, pedir ajuda das pessoas, pedir ajuda da igreja, dos seus líderes. Seja alguém com o coração aberto para receber a ajuda que vem de Deus. Quer ver uma outra característica nas crianças que eu acho maravilhoso? É que as crianças, elas não fazem amizades por condições financeiras. Para elas, o filho do rico, o filho do pobre, todo mundo é criança. E elas fazem amizades bem rapidinho. Para nós adultos, costumamos fazer essas distinções. Costumamos dizer, aquela pessoa ali, eu quero ser amiga, aquela pessoa ali, eu já não quero ser amigo. E, na verdade, às vezes a gente faz essas distinções até para aquela pessoa ali vai ser salva. Aquela pessoa ali morreu, foi para o inferno. Aquela pessoa ali é boa, aquela pessoa é ruim. Quem somos nós? O nosso coração tem que ser um coração de criança, aberto para falar com todas as pessoas, receber todas as pessoas e jamais fazer discriminação. O Senhor não faz acepção de pessoa nenhuma. De igual forma, para termos esse coração de criança, não podemos rejeitar nenhuma pessoa. Todos aqueles que o Senhor trouxer até nós, atendamos bem. Jamais façamos diferenciação entre quem tem dinheiro e quem não tem, quem tem cargo, quem não tem cargo, quem tem um bom carro, quem não tem carro. Isso é uma grande bobagem. Criança não liga para nada disso. Nós, de igual forma, devemos ter o coração também dessa forma. Crianças também têm uma característica que eu acho muito bacana. É que sempre uma criança a mais é bem-vinda. As minhas filhas, quando eu vejo elas brincando, de repente chega alguém que elas não conhecem, elas sempre deixam entrar na brincadeira também. E às vezes nós fazemos essa diferenciação dizendo, somente a minha igreja, que o pessoal da minha igreja vai ser salvo. A igreja aqui do lado, não. Somente da minha religião, somente da minha denominação. Quanta bobagem. Para as crianças, eu não estou falando aqui de ecumenismo, universalismo, não estou falando disso. Eu estou dizendo que nós, como crianças, precisamos estar com o coração aberto, porque a salvação não é apenas para um grupo restrito de pessoas. A palavra do Senhor diz lá em 1 Timóteo capítulo 2 que Deus deseja que todos sejam salvos. É claro que a salvação é pela graça mediante a fé. A pessoa tem que responder a graça com fé, mas não cabe a nós determinarmos quem é salvo e quem não é. E tenhamos o coração como de criança, aberto a receber todas as pessoas. Quer ver mais uma outra característica de criança que eu acho muito bacana? É que elas afastam de si tudo aquilo que não é mais da sua idade. As minhas filhas, quando foram começando a amadurecer, começando a crescer, elas já não queriam brincar mais com algumas coisas, algumas bonecas, já não queriam mais assistir alguns tipos de desenho, porque naturalmente elas foram amadurecendo. Eis uma característica que nós precisamos também, amadurecer e deixar para trás as coisas de criança espiritual. Paulo disse isso, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, mas agora que eu sou adulto, eu faço as coisas de adulto. Tem pessoas que passam uma vida inteira como meninos espirituais, fazendo apenas coisas que aprenderam lá no início da fé, mas não amadurecem. Como crianças, nós precisamos amadurecer e deixar para trás tudo aquilo que era coisa de menino espiritual. E uma última característica que eu amo é que onde há criança, há alegria. No nosso coração precisa transbordar a alegria do Senhor. Para entrar no reino dos céus é necessário ter esse coração com essas características de criança. Não viva uma vida triste, murmurando, ranzinza, amargurado. Não, seja como uma criança feliz e sorridente. Dificilmente uma criança vai ficar feliz, vai ficar triste quando a conta estiver atrasada, quando não tiver o melhor carro ou o melhor dinheiro. Criança não dá bola para isso. Criança vive uma vida de felicidade e alegria. Viva você assim também. E com certeza, pela graça do Senhor, você vai entrar no reino dos céus. Deus abençoe. Sacerdotes prantear, onde a aflição foi
Prezado cliente, aproveitem a nossa jornada. Amor, nem precisa pensar. Leite, vai de Piracanjuba. Pode levar. É nutritivo e gostoso. Zero lactose. Olha a Piracanjuba aí. Leva que eu assino embaixo. Tá levando, vem cá comigo. Eita, que vai ter festa. Tá levando leite condensado? Aproveita e leva o creme de leite, porque essa dupla é um sucesso! Me empolguei. Pra minha família tem que ser Piracanjuba. Não tem igual. Chegamos ao fim de mais um programa Vida com Deus. Imagino que você tenha gostado e que você tenha sido edificado pelas entrevistas, pela palavra, pelo louvor e adoração. E não se esqueça de nos seguir aqui nas nossas redes sociais. Por favor, lá dá um clique lá, ativa o sininho para você receber antecipadamente os programas e poder também compartilhar com todos os seus amigos. E se você quiser e puder nos ajudar, aqui está o Pix da nossa capela, a produtora deste evento, para que nós possamos permanecer no ar por mais tempo e consigamos abençoar mais e mais vidas. Você me permite também fazer uma oração pela sua casa, pela sua família. Senhor, eu quero te pedir pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã que está assistindo, que a tua presença seja constante nesse lar. Que esta casa seja cheia da tua paz, que seja cheia da tua presença, da tua prosperidade e do teu amor. Se houver enfermidade, te peço, Senhor, leve cura. Se houver mágoa, Senhor, leve perdão. Se houver, Senhor, inquietude, ansiedade, leve a tua paz sobrenatural. Abençoa, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Nos vemos amanhã no nosso próximo programa. Deus abençoe.